Olá, começa agora o programa Saber Direito Debate. O nosso convidado de hoje é o professor Rodrigo Dias da Fonseca. Ele é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Goiás, e durante a semana ministrou o curso sobre duração do trabalho no Saber Direito Aula. Na primeira aula falou sobre a jornada de trabalho. Na segunda explicou a compensação da jornada. A terceira aula foi sobre horas em itinere. Na quarta, a explicação foi sobre trabalho noturno e em sobreaviso. Na quinta aula, o professor falou sobre intervalos. Professor Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos abordar agora algumas coisas que a gente não falou ainda. Eu queria saber com o senhor, por exemplo, como é que caracteriza o acidente de trabalho? O que é esse acidente? O acidente de trabalho o acidente de trabalho típico é aquele que ocorre no próprio ambiente de trabalho e que que dele decorra alguma sequela ao trabalhador. Especificamente com relação ao que eu abordei sobre acidente de trabalho aqui, eu mencionei que o acidente de trabalho pode ocorrer durante o percurso em que o empregado vai para o serviço ou volte dele, ainda que por seus próprios meios. Não se trata do acidente de trabalho típico, né? Que é aquele que, como eu mencionei, ocorre dentro da empresa, mas o acidente de percurso que se equipara para todos os efeitos ao acidente de trabalho e, do ponto de vista trabalhista em específico, confere ao empregado, se ficar hoje mais de 30 dias afastado do serviço, o direito à estabilidade no emprego por 1 ano a partir do seu retorno. E essa mudança na legislação, professor, ela vai facilitar a vida do trabalhador? Ela veio para beneficiá-lo? Não. Do estrito enfoque do trabalhador veio a prejudicá-lo. Por quê? A ideia aqui dessa alteração legislativa foi de melhorar ou tentativa de sanear as finanças do INSS. Anteriormente, o que acontecia era que o empregado que se acidentava, e ele era encaminhado ao INSS a partir do 16º dia contado do acidente. Significava dizer que o empregador pagava os 15 primeiros dias de salário e, a partir de então, o empregado passava a receber o benefício previdenciário, o auxílio-doença acidentária. A mudança que aconteceu foi que, a partir de agora, 1 mês aproximadamente, né, ocorrido o acidente, o empregador pagará 1 mês de serviço, e não apenas 15 dias. E, após este mês, encaminhará o empregado ao INSS. Na prática, o INSS deixou de pagar 15 dias de benefício ao empregado acidentado. Agora, voltando a falar aí sobre essa jornada que ele gasta entre ir de casa para o trabalho. Se o acidente acontecer nesse caminho, ele é pago pela empresa como acidente de trabalho apenas se estiver no veículo da empresa ou não? Não. Se ocorrer um acidente de percurso, indo ou voltando do serviço, para a finalidade que eu acabei de mencionar, de estabilidade no emprego, não faz nenhuma diferença se o empregado foi por seus próprios meios para o serviço ou em transporte fornecido pelo empregador. Sob esse estrito aspecto, a diferença que a gente pode cogitar é de que, se o empregado vai pelos seus próprios meios para o serviço e sofre o acidente, a despeito de ser acidente de trabalho, o empregador não tem culpa nenhuma pelo que ocorreu. E então, o empregado terá direito, se for o caso, ao afastamento do serviço, ao benefício previdenciário e à estabilidade, mas não vai poder exigir do empregador, sob nenhuma hipótese, uma indenização por danos materiais ou morais, porque, afinal de contas, o empregador não terá tido nenhuma culpa. Agora, se esse acidente ocorreu em transporte fornecido pelo empregador, aí já é cogitável, ao menos, né, que se atribua a culpa pelo dano sofrido pelo empregado ao empregador. Afinal de contas, pode ter havido aí uma imperícia, uma imprudência do motorista, por exemplo. E então, além da estabilidade oriunda do afastamento do serviço para o recebimento do benefício acidentário, é possível que o empregado busque, em face do empregador, um ressarcimento de ordem moral ou material por força do acidente. Agora vamos falar um pouquinho desse tempo que a pessoa gasta para ir de casa para o serviço. Isso que é considerado a hora in itinere? Pode ser considerada a hora in itinere, depende, não qualquer, em regra não. Como regra, o empregado vai por seus próprios meios ou pelo transporte público para o serviço, e aí não há se falar em hora in itinere. A hora in itinere é justamente o tempo que o empregado gasta para ir e voltar do serviço dentro da condução fornecida pelo empregador. E mesmo assim, não basta que assim seja, é preciso que esse empregador se situe no chamado local de difícil acesso ou não servido por transporte público. A rigor, segundo me parece, pelo menos, esses requisitos são complementares, né?
E assim é porque quando o empregador se situa num local de difícil acesso, não servido por transporte, o fornecimento do transporte, nesse caso, tem por objetivo atender, ajuda o empregado, é claro, é sempre bom você ter o transporte, mas atende principalmente o interesse do próprio empregador, porque se não fosse assim, o empregado não chegava lá, já que é um local de difícil acesso. Dessa forma chega até mais rápido. E atende o interesse do empregador, de pontualidade, assiduidade do empregado. De tal forma que só nessa hipótese é que o tempo gasto para ir e voltar do serviço dentro da condução fornecida pelo empregador integra a jornada de trabalho. E isso vale também se o percurso for maior do que 1 hora, por exemplo? A rigor, vale para qualquer tempo que durar esse percurso. Agora, se o tempo for muito curto, se o tempo gasto dentro da condução fornecida pelo empregador realmente for muito curto, quase inexpressivo, o difícil é considerar que esse local seja de difícil acesso. Provavelmente é um local de fácil acesso, muito perto. Mas não é essa a regra, né? Normalmente é independente da duração dessa viagem, desde que dentro do transporte fornecido pelo empregador, sempre vai estar caracterizadas as horas in itinere, desde que, como eu mencionei, local de difícil acesso. Vou repetir isso porque sem essas características não tem hora in itinere. Agora, por exemplo, é um local de difícil acesso, o trabalhador fornece esse transporte, mas se por um acaso o empregador não quer usar, aí ele mesmo assim tem direito a essas horas in itinere ou aí não? Se ele for no próprio carro dele, por exemplo. O empregador fornece o transporte e há uma resistência do empregado, é isso? Por algum motivo não quer usar. Sim. Bom, não. Se o empregado opta por ir pelos seus próprios meios, isso nem é tão incomum. Do empregador que coloca um ônibus à disposição do empregado e vários preferem ir de motocicleta, por exemplo. Essa é uma situação muito comum. Não faz jus esse empregado às horas in itinere. Até porque quando o empregador coloca um ônibus à disposição do empregado nesses casos, o empregador tem a expectativa de que o empregado use do transporte. Não apenas por uma questão de assiduidade e pontualidade, mas também, se a gente for parar para pensar, para evitar acidentes de trabalho, muito mais prováveis quando o empregado vai numa motocicleta, por exemplo, do que no ônibus do empregador. Mas, de todo modo, como o primeiríssimo pressuposto das horas in itinere é que o empregador forneça o próprio transporte, se o empregado não utiliza, ele não faz jus a esse direito. Nós vamos para um rápido intervalo. Em instantes estaremos de volta para debatermos com o professor Rodrigo Dias da Fonseca. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. No programa de hoje eu converso com o professor e juiz do trabalho, Rodrigo Dias. Professor, vamos falar um pouquinho sobre trabalho noturno. Quem trabalha só à noite já recebe a hora a mais por isso? A hora dele tem que ser diferente de quem trabalha de dia, por exemplo? Sim. Por imperativo constitucional, quem trabalha à noite já tem que receber remuneração superior a quem trabalha de dia. Ou seja, se exercem as mesmas funções, o trabalhador noturno receberá um salário maior. No mínimo 20% maior, porque esse é o adicional noturno previsto em lei. Se a gente for muito rigoroso na questão matemática, vai dar mais de 20% essa diferença, porque uma vantagem indireta que acaba tendo efeito pecuniário é o fato de que o trabalho noturno, a hora noturna de trabalho, é reduzida por força da legislação. Ela tem fictamente 52 minutos e 30 segundos. É dizer, o sujeito trabalha 52 minutos e 30 segundos e recebe valor equivalente a 1 hora, o que é um benefício, inclusive, pecuniário. Então, tem essa vantagem, mais o adicional, que é de 20%. Quer dizer que a carga horária, então, de quem trabalha à noite já é menor? É menor, porque o horário noturno vai das 22 às 5. São 7 horas, não é esse intervalo. Mas, para efeitos legais, essas 7 horas, uma vez trabalhadas, traduzem-se em uma jornada de 8 horas, que é o limite. Portanto, em número de horas, trabalha menos, mas é claro que o desgaste é tanto ou maior do que quem trabalha de dia. Né? No caso dos trabalhadores rurais, professor, como é que é calculado esse adicional noturno? Bom, o cálculo é feito da exata forma como se faz o cálculo do trabalhador urbano, mas a diferença que existe é, em primeiro lugar, a duração, o momento em que se dá o intervalo do trabalho noturno. Às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, não é trabalho noturno para o trabalhador urbano. Para o trabalhador rural, na pecuária, das 8 horas da noite até as 4 da manhã é período noturno. Na agricultura, das 21 até as 5 é trabalho noturno. Então, já há uma diferença.
Bem analisados esses dois horários que eu mencionei, já se vê a segunda diferença, porque nesses dois intervalos há 8 horas de trabalho, e não apenas 7, como no caso do trabalho noturno urbano. Então não há hora reduzida para o trabalhador rural, o que é uma desvantagem para o rural comparativamente com o urbano. Ligeiramente compensada, parcialmente compensada pelo fato, e aí responde-se diretamente a sua pergunta, de que o trabalho noturno rural é remunerado com adicional de 25%. Lembrando, o urbano é 20%, então essa é uma vantagem. Já tem uma pequena compensação. Né? Agora, durante o curso, o senhor falou também sobre compensação de jornada. Eu queria que o senhor explicasse para nós qual que é a diferença entre a compensação de jornada e o banco de horas. Bom, a compensação de jornada foi autorizada, é um instituto autorizado expressamente na Constituição, em um artigo 7º, inciso 13, especificamente da Constituição, que admite que essa compensação seja feita, ou seja, que se trabalhe a mais em um dia e menos em outro, no curso de uma semana. Então você trabalha mais na segunda, menos na terça, mais na quarta, menos na quinta, compensando uma coisa com a outra. Não é o mais comum isso que eu acabo de falar, né? O mais comum é esticar um pouco a jornada de segunda a sexta e não trabalhar no sábado. Desde que isso estabelece a Constituição, essa hipótese de compensação seja ajustada mediante acordo, que é acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então combina-se que o empregado pode trabalhar mais em um dia e trabalhar menos em outro no curso de uma semana. O banco de horas é um instituto criado pela lei, muito posterior à Constituição, que se utiliza do mesmo fundamento, compensação de jornada. A rigor, banco de horas é uma espécie de compensação de jornada, só que tem uma base temporal muito mais extensa. Na compensação tradicional de jornada, o fato de se trabalhar a mais de um dia, menos no outro, essa apuração se dá no curso de uma semana. Tem um prazo definido, né? O banco de horas também, mas o prazo definido aqui agora é de até 1 ano. Então, por isso que se chama banco de horas, não está na lei, não é? Mas o empregado trabalha em vários dias a mais, então ele adquire um crédito a ser recebido pelo empregador. É como se ele tivesse uma conta no banco que ele vai colocando um crédito. E em vários dias no curso daquele ano a menos, é como se ele estivesse sacando daquela conta junto ao banco. Ao término do ano, vamos ver se aquela conta lá está positiva ou negativa. Se estiver positiva, é sinal de que ele fez várias horas extras e não compensou todas, o empregador tem que pagar. Se estiver negativa, é porque o empregador não conseguiu gerir devidamente o banco de horas e não é nada devido, nesse caso, pelo empregado ao empregador. Agora, esse banco de horas, ele tem sempre que ser compensado financeiramente ou o trabalhador pode optar por tirar folga, por exemplo? Não é uma opção, né? Não é que seja uma opção do empregado de tirar folga, mas o empregador pode fazer isso e muitas vezes faz. Quando se percebe que existe um número de horas extras laboradas normalmente muito elevado, uma forma de fazer a compensação mais rápida até, mais efetiva, em vez de fazer com que o empregado trabalhe menos em algum dia, ou em alguns dias, concede-se desde logo folgas ao empregado, porque aí a compensação se faz de forma mais extensa e mais rápida. Né? Pode ser feito, mas a opção é do empregador. E ele também que escolhe quando dar essas folgas? Sim. Desde que, obviamente, num dia que o empregado normalmente trabalharia. Né? Certo. No caso dos feriados, professor, como é que funciona? O pagamento dos feriados? Exato. A regulamentação legal dos feriados, para fins de pagamento, é a mesma do repouso semanal remunerado. Ou seja, é preciso que o empregado, naquela semana em que ocorra o feriado, da mesma forma que com relação ao repouso, é preciso que o empregado tenha sido assíduo, ou seja, não tenha faltado ao serviço, e pontual, ou seja, tenha cumprido seu horário de trabalho. Desde que cumpridos os requisitos, ele tem direito a receber tanto o repouso semanal quanto o feriado. Se não houver cumprido esses requisitos, perderá o repouso, perderá também o feriado. Ou seja, numa semana em que exista um feriado, uma falta injustificada ao serviço causará a perda daquele dia, do descanso e do feriado. O que não é muito um pouco aconselhável para o empregado. Né? Agora, existem alguns dias que a gente acha que tradicionalmente são feriados, outros não são e todo mundo acredita. Como é que funciona isso? Como é que é definido o que é e o que não é feriado? Pois é, uma interpretação mais tradicional, mais positivista, indicaria, e que existe, muita gente acha isso, que o feriado é apenas aquele dia previsto expressamente em lei. 25 de dezembro, 15 de novembro, 7 de setembro, etc., são feriados porque realmente existe lei estabelecendo que esses dias são feriados nacionais.
Há ainda os feriados municipais e estaduais previstos em lei, há uma limitação legal para a definição do seu número. Quanto a esses que eu estou mencionando, feriados nacionais, estaduais e municipais, não tem dúvida, isso é feriado mesmo porque está previsto em lei. Agora, há uma discussão, há um debate a respeito da possibilidade de haver feriados que o são por força do costume. A segunda e a terça-feira de carnaval, Corpus Christi, são dias que, pelo menos do ponto de vista nacional, do direito nacional, não são feriados. Eu digo isso porque é possível que um município, um estado, decrete que aqueles dias de carnaval, por exemplo, são feriados. Se isso não acontecer, ainda assim, eu diria que hoje em dia é majoritário o entendimento, por exemplo, de que a terça-feira de carnaval é feriado. Não porque exista previsão legal, não existe. Mas porque o costume, que também é fonte do direito, é indicativo que nesses dias as pessoas não costumam, habitualmente não trabalham. Se a gente sair às ruas, o comércio costuma estar fechado, de tal forma que, pelo costume, é possível considerar-se que mesmo esses dias não constando da lei como feriado, eles assim o são. E sendo, se o empregado trabalha, deve ter a remuneração dobrada. E, por outro lado, o empregador não pode, pura e simplesmente, obrigar o empregado a laborar nesse dia. A falta ao serviço nesse dia não pode implicar em qualquer tipo de desconto. Professor, agora a gente sabe que muitos locais funcionam aos domingos normalmente. O empregador, ele pode exigir que o trabalhador esteja lá em todos os domingos? Bom, para fins de descanso semanal remunerado, a Constituição Federal estabelece o descanso semanal preferencialmente aos domingos. Dessa forma está no texto constitucional. Evidentemente que preferencialmente não é obrigatoriamente. Portanto, o direito trabalhista consagra exclusivamente o direito de descanso semanal. A ideia de que seja preferencialmente aos domingos tem objetivo evidente, né, de permitir ao empregado convívio familiar, social, que no domingo é mais fácil, porque normalmente os familiares, amigos, etc., têm folga nesse dia também. Mas, se por uma razão qualquer o empregador concede folgas ao empregado em outro dia da semana que não o domingo, estritamente do ponto de vista do direito do trabalho, do direito individual do trabalho, o direito foi cumprido, o direito do empregado foi atendido. Mas o empregador, conforme a sua pergunta, sempre concede folgas aos domingos e que, portanto, sequer cuida de fazer um rodízio para que, eventualmente, a folga do empregado recaia no domingo, como a lei regulamentadora, como o decreto regulamentador da Lei do Repouso Semanal Remunerado exige, esse empregador pode estar sujeito a uma multa oriunda da fiscalização do trabalho, mas do ponto de vista do direito do empregado, não há nada de errado aí. Bom, para encerrar esse bloco, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o turno ininterrupto de revezamento. Bom, turno ininterrupto de revezamento é uma espécie de trabalho que assegura ao empregado uma jornada mais curta, de apenas 6 horas, conforme a Constituição. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu, através de uma súmula de jurisprudência, que o turno ininterrupto de revezamento significa o fato de um empregado trabalhar em pelo menos 2, pode ser mais de 2, horários de trabalho diferentes, sendo que pelo menos um deles apanhe parcial ou totalmente o período diurno e noturno de trabalho. De tal forma que isso está a significar que em certos dias o empregado trabalha num horário, em certos dias em outro horário, abrangendo o período diurno e noturno. E isso causa um desgaste maior a qualquer pessoa. E é por isso que o trabalhador em turno ininterrupto de revezamento trabalha um pouco menos. Tem jornadas de 6 horas, salvo negociação coletiva que pode elevar essa jornada para até 8. E nesse caso, o cálculo das horas extras funciona da mesma forma? O cálculo das horas extras é feito com o divisor 180, porque quem trabalha, e não o divisor 220, porque quem trabalha no turno ininterrupto de revezamento trabalha um número menor de horas. Logo, cada hora é melhor remunerada. Então, a divisão do salário, o divisor utilizado para o cálculo do valor de 1 hora, no caso do turno ininterrupto, é menor do que o divisor utilizado para quem trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais, o que vai implicar em uma hora de trabalho mais elevada para quem se ativa no turno ininterrupto de revezamento. Nós vamos a mais um intervalo, em instantes estaremos de volta com Saber Direito Debate.
Estamos de volta com Saber Direito Debate. Hoje eu converso com o professor e juiz do trabalho, Rodrigo Dias. Professor, nesse bloco nós vamos falar sobre a bibliografia sugerida pelo senhor. O senhor trouxe aqui o livro Curso de Direito do Trabalho, de Maurício Godinho Delgado. Por que o senhor indica esse livro? Bom, eu indico esse livro porque o professor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Maurício Godinho, oriundo lá do TRT de Minas Gerais, ele é provavelmente, com certeza hoje em dia, o doutrinador mais influente do direito do trabalho. Já o era antes de ser ministro e muito mais depois disso. Indico também porque, para concursos principalmente, os examinadores costumam, não raro, basear as questões de direito do trabalho, extraírem essas questões do livro do Maurício Godinho Delgado, justamente por essa influência muito grande que ele tem. Não é um livro de leitura, apesar de ser um livro bastante extenso, não é um livro de leitura difícil, pelo contrário, a forma como ele escreve proporciona prazer na leitura. Então é um livro que atende a todas as, penso eu, a todas as expectativas do leitor justo-trabalhista. Bom, o senhor trouxe também Curso de Direito do Trabalho, de Alice Monteiro de Barros. Por que esse livro? Bom, esse livro é um livro muito bom para complementar a leitura do livro do Maurício Godinho Delgado. O livro da professora Alice, ex-desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, também por coincidência da Terceira Região, Minas Gerais, infelizmente ex-desembargadora porque recentemente a desembargadora Alice faleceu. Mas ela deixou como herança para os justo-trabalhistas, dentre outras obras, esse livro, Curso de Direito do Trabalho, que eu também indico porque, além, da mesma forma que o livro do Maurício Godinho, é um livro muito bem cotado, com muita influência, muito cobrado em concursos, etc., e que tem uma linguagem bem tranquila, muito acessível ao estudante de direito. Temos outro aqui também, Curso de Direito Processual do Trabalho, de Carlos Henrique Bezerra Leite. Por que este? Bom, então, os dois primeiros livros que a gente mencionou aqui são livros de direito do trabalho que retratam, inclusive, matéria que eu falei no curso das nossas aulas aqui. Esse já é um livro de processo do trabalho, não é? É um livro da aplicação processual do direito do trabalho, funcionamento da justiça, etc. O livro do Carlos Henrique Bezerra Leite, ele é hoje desembargador no Espírito Santo, desembargador trabalhista no Espírito Santo. Dá para fazer até uma certa analogia com relação do processo do trabalho, o livro Curso de Direito Processual do Trabalho do Carlos Henrique Bezerra Leite, com o Curso de Direito do Trabalho do Maurício Godinho Delgado. Os dois livros muito influentes, com linguagem tranquila, com linguagem fácil, que atende tanto àquele que está já um pouco mais aprofundado no estudo da matéria, quanto àquele que está começando, dada a linguagem muito fácil utilizada. É por isso que eu indico. Temos aqui o último livro, Manual de Direito Processual do Trabalho, de Mauro Schiavi. Por que essa indicação, professor? Ele é um justo-trabalhista, é um estudioso, um doutrinador menos tradicional e mais recente comparado aos outros três, né, comparativamente aos outros três, mas tão competente quanto. Eu indico porque o livro é muito abrangente, muito provavelmente para aqueles que têm dúvidas e que desejem se aprofundar em processo do trabalho, podem consultar a obra que devem conseguir resolver aquelas dúvidas que possuam. Agora, a literatura nessa área é importante não só para quem está fazendo cursinho, para concurso, nada. É importante para o dia a dia no trabalho mesmo, né, professor? Sim, além dos livros, é conveniente que se leia as revistas de atualização, né, que são, há várias delas, né, mas que são publicadas periodicamente. Muito particularmente, eu creio ser, na minha opinião particular, fundamental, a leitura da revista da LTR. Fazendo a propaganda de que, mas é inevitável, né? Porque realmente é muito boa e nos mantém absolutamente atualizados com as novidades da área trabalhista, do direito material do trabalho e do direito processual do trabalho. O direito do trabalho é muito mutável, a gente até conversou aqui, até um mês atrás era de um jeito, de um mês para cá é de outro jeito com relação à questão do acidente, do tempo do acidente de trabalho. Então, a leitura desses periódicos é tão importante quanto a dos livros de doutrina. Né? Professor, o senhor também escreve muitos artigos. Dentre eles, quais que o senhor ressaltaria aqui? Eu já escrevi alguns, não escrevo com muito menos regularidade do que eu até gostaria. Dos artigos que eu escrevi, de modo muito particular, o que eu mais gosto particularmente é um que se chama Assédio Moral, Breves Notas.
Hoje em dia, esse instituto assédio moral não é novidade mais nenhuma a rigor. Mas quando o artigo foi redigido, era. E, pelo menos comparativamente aos outros que eu redigi, a minha impressão muito particular é de que tenha sido aquele a que eu dediquei mais tempo, que me preparei mais para pesquisar. Eu creio que tenha sido, se é que é possível dizer isso, o melhor artigo que eu escrevi. Bom, professor, para a gente encerrar esse programa aqui, eu gostaria de saber se os trabalhadores hoje eles estão mais ligados no direito deles e se os empregadores estão tendo mais responsabilidade com isso também. Se a gente for considerar que, como norte para responder essa pergunta, o número de ações que são ajuizadas anualmente na Justiça do Trabalho, a resposta tem que ser positiva, porque ano a ano quebram-se recordes, não que isso seja bom, né? Mas ano a ano quebram-se recordes do número de ações trabalhistas ajuizadas. Por um estrito aspecto, isso é positivo, no sentido de que empregados estejam mais cientes dos seus deveres. Há o aspecto negativo dessa onda, dessa enorme quantidade de ações trabalhistas, isso é um sinal de que o sistema está doente, não está correto, né? Há algo fora da ordem aí, além dos exageros que infelizmente permeiam várias dessas reclamatórias. Quanto aos empregadores, se o empregador tem mais responsabilidade hoje em dia, eu vou ser muito franco, honestamente eu acho que não. Falta muito ainda. Falta muito a caminhar e nem é por culpa integral dos empregadores. A legislação trabalhista muitas vezes realmente é ingrata, é madrasta em relação aos empregadores. Não é fácil mesmo, sob esse aspecto e vários outros, ser empresário no Brasil. Mas o fato é que o empregador, isso não é uma escusa, desconhecimento da lei não é uma escusa, e o empregador, não raras vezes, descumpre de forma frequente e repetitiva até a legislação trabalhista, né? Bom, professor Rodrigo Dias, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. E o programa Saber Direito termina agora. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br.